Bíblia nos fala, lá no livro de 2 Reis, capítulo 5, de um homem chamado Naamã. Ele era comandante do exército da Síria. A Síria era um lugar que não fazia parte da nação de Israel. Essas duas nações não se davam muito bem. Os sírios atacavam a nação de Israel e as pessoas desse lugar, os israelitas, eram muitas vezes levados como escravos para a Síria. Naamã era muito respeitado e honrado pelo rei, pois por meio de Naamã, o Senhor Deus tinha dado vitória ao exército dos sírios. Porém, apesar de ser muito valente, ele era muito infeliz, porque tinha uma terrível doença de pele chamada lepra. Naquela época, a lepra era considerada uma das piores doenças. O corpo do doente ficava cheio de manchas. E como não havia remédios para essa doença, nenhum leproso escapava da morte. Num dos ataques contra Israel, os sírios haviam levado como prisioneira uma menina israelita. Ela foi retirada da sua casa e família. Que triste! Essa menina ficou servindo como escrava da esposa de Naamã. A Bíblia não diz o nome da menina, mas conta que certa ocasião a menina soube da doença do seu senhor e se compadeceu dele. Ela então falou para sua senhora, esposa de Naamã: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele ficaria curado de sua doença. Como ela era uma boa serva e de confiança, a esposa de Naamã acreditou na menina. Então, a esposa de Naamã conversou com o seu esposo, Naamã, e ele foi falar com o seu rei e contou o que a menina tinha dito. E o rei ordenou: vá falar com o rei de Israel e entregue esta carta a ele. A carta que ele levava dizia assim: esta carta é para apresentar Naamã, que é meu oficial. Eu quero que você o cure. Quando o rei de Israel leu a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo e disse: como é que o rei da Síria quer que eu cure este homem? Será que ele pensa que eu sou Deus e que tenho o poder de dar a vida e de tirá-la? Ele está querendo briga. Em Israel existia um profeta chamado Eliseu. Quando ele soube do que havia acontecido, mandou dizer ao rei: por que o Senhor está tão preocupado? Mande que esse homem venha falar comigo, e eu mostrarei a ele que há um profeta em Israel. Então Naamã saiu, levando prata, ouro, roupas de luxo para dar de presente. Ele foi ao encontro do profeta Eliseu. Chegando na casa dele, Eliseu ordenou que um mensageiro saísse e dissesse a Naamã que fosse se lavar 7 vezes no Rio Jordão, pois assim ficaria completamente curado da sua doença. Mas Naamã ficou muito indignado e disse: eu pensava que pelo menos o profeta ia sair e falar comigo, e que oraria ao Senhor seu Deus, e que passaria a mão sobre o lugar doente e me curaria. Não são porventura os rios da minha terra melhores que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar curado? E foi embora muito bravo. Mas os servos de Naamã o convenceram a obedecer às ordens de Eliseu. Naamã pensou e lembrou-se do que a menina tinha dito e resolveu fazer o que Eliseu havia mandado. Ele foi até o Rio Jordão e mergulhou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes e ficou completamente curado. A sua carne ficou
de uma criança e reconheceu que no mundo inteiro não existia nenhum Deus a não ser o Deus de Israel. Imagina só, crianças, se Naamã não tivesse ouvido a menina, só pelo fato dela ser escrava da sua esposa, ele não teria sido curado. Mas ele confiou nas palavras daquela menina, pois ela era diferente. Realmente era uma menina fiel a Deus e demonstrou bondade para com o seu Senhor e falou do grande Deus de Israel. Ela foi uma missionária, mesmo em terra tão distante da sua. Naamã teve que vencer o orgulho para ser curado. Como ele era um homem muito respeitado e comandante do exército sírio, ele esperava um tratamento real. Mas ele precisou se humilhar e obedecer às ordens do profeta Eliseu. E assim aconteceu. Ele foi curado e reconheceu a grandeza de Deus. Deus havia permitido que a menina fosse levada como escrava para a Síria com um grande propósito. Embora distante da sua casinha, embora distante dos seus pais, do seu país, da sua terra, ela foi fiel. E mesmo sendo uma escrava, ela não deixou de falar de Deus. E ela aproveitou a grande oportunidade da doença do seu Senhor e falou a ele que o seu Deus Todo-Poderoso podia fazer grandes coisas. Ter sido levada como escrava para outro lugar deve ter sido uma experiência muito, muito triste para aquela menininha. Mas ao contrário de guardar mágoas ao saber da doença de Naamã, ela tentou ajudá-lo. Foi assim que uma vida pôde ser salva, tanto da doença física quanto da doença espiritual. E Naamã e o rei da Síria e outros grandes desse reino conheceram o poder do Deus de Israel por meio de uma menina aparentemente sem importância. Essa menina foi considerada uma missionária, pois ela falou do seu Deus a estrangeiros. E nós devemos fazer o mesmo. Podemos falar de Jesus para as pessoas da nossa casa, nossos amiguinhos, e mesmo se estivermos distantes do nosso lar, podemos também falar de Jesus. Sabe por quê? Porque existem pessoas que estão doentes, assim como Naamã, não apenas fisicamente, mas doentes de alma, espírito. Estas pessoas estão distantes do Papai do Céu por causa do pecado. A menina, mesmo sendo retirada da sua terra, ela não deixou de falar do amor de Deus. E nós também não podemos deixar de mostrar e falar do amor de Deus. As pessoas poderiam não dar ouvidos àquela menina, pois ela era escrava. E você pode até achar que pelo fato de ser pequeno demais, as pessoas não te deem importância. Mas a mensagem que você vai levar não é sua, é a mensagem de Deus, o Deus vivo, o Deus poderoso, o Deus verdadeiro, que deseja salvar a todos, em todos os lugares. Mesmo você sendo pequenino ou pequenina, Deus quer te usar para salvar muitas pessoas. Então, não tenha medo e fale do amor de Deus para muitas pessoas. E veja as grandes coisas que Deus vai fazer.